Vamos ao momento da palavra, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, eu quero lhe fazer uma pergunta que não é para você responder para mim, é para você responder só para você. Qual foi a última vez que você jejuou? Nós vamos ler Marcos no capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Pai, nós te louvamos pela beleza da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude e a vivifique nos nossos corações, de maneira que a gente possa aplicá-la, no nome de Jesus. Amém. Houve um momento no início da jornada de Jesus, assim que ele tinha convocado os seus discípulos, em que algumas pessoas vieram questioná-lo, vieram lhe perguntar a respeito do jejum. Os discípulos de João estavam jejuando, os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Então algumas pessoas questionaram a Jesus sobre por que os seus discípulos não estavam jejuando. E a resposta que Jesus oferece para essas pessoas é profunda e é também cheia de significado. Porque Jesus não responde diretamente para essas pessoas, ele não fala assim: eles não jejuam por causa disso, ele não dá uma resposta direta. Mas ele oferece justamente 3 parábolas que têm o propósito de nos levar à reflexão sobre a obra de Cristo. E é sobre isso que nós vamos considerar nessa noite. Tudo ali começa com uma comparação. As pessoas estão comparando os discípulos de Jesus aos discípulos de João e dos fariseus. Eles perceberam que havia uma distinção em relação à prática do jejum. E então estão perguntando o motivo da diferença. De certa forma, nos nossos dias, e naquela época também, o jejum ele se tornou uma espécie de atestado de piedade. Tanto naquela época quanto nessa. Você já reparou nisso? Às vezes a gente brinca. Se a pessoa jejua, e a gente sabe que a pessoa jejua, de certa forma ela se tornou um crente de um outro patamar. Alguma coisa mais elevada. Já viu a irmã fulana? Jejua 2 vezes por semana. É braba. A gente ainda brinca, a gente fala, é braba. E o irmão cicrano, meu Deus, aquele jejua 3 vezes por semana, ele é assim com Deus. Então, jejuar se tornou status religioso. Jejuar se tornou um símbolo de status religioso. E agora, Jesus está recebendo uma pergunta simples e direta. Mas ao mesmo tempo fica subentendido que a pergunta que está sendo oferecida para Jesus é de que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus podem ser mais piedosos ou mais crentes do que os seus, porque eles jejuam. Na primeira explicação que Jesus oferece, ele já justifica os discípulos de João. Olha lá os versículos 19 e 20. Diz assim: explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto têm consigo? Contudo virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. O noivo é o mestre dos discípulos. Sendo que João tinha sido preso,
e estava esperando a sua possível morte, era natural que os seus discípulos jejuassem, porque estavam tristes. De manhã, aqueles que estavam de manhã e ouviram quando eu falei a respeito disso, eu errei, eu falei que João já tinha morrido, e por isso eles estavam tristes e jejuando. Mas João tinha sido preso e estava aguardando a sua possível morte, ele já tinha sido condenado, e por isso os discípulos estavam tristes e por isso estavam jejuando. Quando a gente foi embora, meu esposo me fez lembrar e me apontou, falou: Dani, tem que corrigir. Obrigada. No entanto, não fica apenas nisso, não fica somente nisso. Jesus está se colocando aqui como o noivo. Então fica claro que os seus discípulos têm uma aliança com ele. Nenhum outro mestre se coloca como noivo dos seus discípulos. Nenhum outro mestre se coloca como noivo, e ainda segundo o padrão do próprio Cristo, o noivo que dá a vida pelos seus discípulos. Em geral, os discípulos dão a vida pelos seus mestres, mas na proposta do Evangelho, a iniciativa coube ao mestre. Jesus veio para se entregar por aqueles que o seguem. Jesus tem uma proposta de casamento, um relacionamento em que o noivo se entrega pela noiva, e o sangue é a propiciação deste novo pacto, desta nova aliança. Só esse versículo. E Jesus já traz tanto significado e uma explicação tão profunda sobre a sua intenção. A presença do noivo, a presença de Jesus, são motivos de alegria, de celebração, não de lamento ou de tristeza. E é por isso que naquele momento em que Jesus está ali presente com eles, encarnado, não existe motivo para jejuar. Ah, pastora, então Jesus era contra o jejum? De forma alguma, muito pelo contrário. O que Jesus está aqui dizendo aos seus discípulos, o que Jesus está aqui dizendo a respeito dos seus discípulos é que eles não jejuam naquele momento, não precisam jejuar porque Ele está junto. É motivo de festa, é motivo de celebração. Só que depois, como nós lemos, o versículo 20... ele deixa bem claro e admite que chegaria um momento em que o noivo, assim como João tinha sido tirado da convivência com os seus discípulos, o noivo, que é Jesus, também seria arrancado violentamente da convivência com os seus discípulos. E então, seria o tempo deles jejuarem. E com isso, Jesus já começa a introduzir o entendimento correto e bíblico de que o jejum tem um propósito, e ele tem um tempo que é bíblico e é definido, e que os seus discípulos farão essa prática, jejuarão, mas de maneira correta. Os discípulos de Jesus não jejuarão por status religioso para parecerem mais piedosos, ou como uma barganha. Os discípulos de Jesus entendem que jejuar não é motivo de alegria, é motivo de tristeza, de contrição. Então não é uma prática para ser exibicionista, é uma prática de humilhação. Alguém poderia usar esse texto de maneira equivocada para dizer que Jesus fosse contra o jejum, ou que o jejum fosse apenas uma prática do Antigo Testamento, da antiga aliança. Mas Jesus está falando que o jejum continua sim, fazendo parte da nova aliança, mas está corrigindo o erro no qual muitos caíam. Jejum, está difícil aqui de manhã também estava, falar Jesus e jejum junto está difícil. Jesus está falando que o jejum continua fazendo parte da nova aliança, mas corrigindo o erro onde muitos caíam, que era justamente achar que o jejum fosse uma prática vazia, egoísta ou exibicionista. É tanto que a gente pode relacionar isso que nós lemos com a passagem de Mateus, no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém,
Esses tu, porém, da Bíblia, gente, são muito interessantes. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerás aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, diante deste texto, e daquilo que nós já consideramos até agora, cabe que nós façamos algumas reflexões. Eu jejuo para agradar os outros? Para elevar a minha reputação diante das pessoas? Ou eu jejuo para Deus? O jejum é para minha evidência diante dos outros? Ou o jejum é para minha humilhação diante de Deus? Quando eu jejuo, saio falando para todo mundo como se aquilo me tornasse uma pessoa mais espiritual, ou estou usurpando uma prática piedosa, fazendo uso incorreto para me beneficiar? E afinal de contas, o que é o jejum? E quando foi a última vez que nós jejuamos? Quando a gente interpreta a Bíblia, a gente não faz de uma maneira aleatória. A hermenêutica tem regras para serem seguidas, para a gente não ficar descambando em distorção e achismo. E uma das regras de interpretação da hermenêutica é sobre quando aquela palavra foi usada pela primeira vez, quando ela foi mencionada, qual era o contexto, quando ela foi mencionada pela primeira vez na Bíblia. E sabe quando que o jejum aparece pela primeira vez no texto bíblico? Ele está lá em Êxodo, no capítulo 34, nos versículos 27 e 28, que diz assim: diz ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabelecerei aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança. Então, quando Moisés, que foi o mediador da antiga aliança, recebeu as palavras que estabeleciam os termos do antigo pacto, aos quais Israel deveria se submeter, ele esteve em jejum por 40 dias. E é provável que nesse momento você tenha acabado de fazer uma relação e se lembrado de que Jesus, o mediador da nova aliança, justamente passou quantos dias no deserto em jejum? 40. Se submetendo à palavra de Deus, lutando contra a sua carne e contra a tentação de Satanás, ali em jejum. Então, se tem uma coisa que o jejum faz, é mortificar a nossa carne, a fim de que nós nos submetamos à palavra de Deus. O propósito bíblico do jejum é sujeição da carne à vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas agora vai ficar sabendo, que a carne não se converte, que hormônios não se convertem, que o estômago não se converte. Eles se sujeitam ao senhorio que for mais forte dentro de cada um de nós. Tem áreas nas nossas vidas que o problema não é Satanás, é carne grande. Eu costumo falar, o problema é que a carne está grande. A gente alimenta a nossa carne de diversas maneiras, fazendo todas as nossas vontades, agindo da maneira como nós achamos que nós devemos agir. E depois, nos momentos de dificuldade, nós não sabemos. Ou a gente não faz a relação, por que a gente entra em desespero? Por que a gente se excede em ansiedade? Por que a gente não consegue descansar? Nós não entendemos por que nós não conseguimos brigar, por que nós não conseguimos fechar a boca e ficar quieto, por que a gente não consegue não gritar e a hora que a gente vê os decibéis estão lá nas alturas. Deus disse a verdade quando Ele falou que o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, temperança. E então nós vemos crentes desesperados, ansiosos, briguentos, iracundos, rixosos, que gritam para os vizinhos escutarem. E a gente se pergunta, esse é o governo do Espírito Santo?
Ou agora eu brinquei de manhã, vou brincar agora. Ou agora a gente vai inventar uma nova classificação, sabor crente. Né? Sabor crente. Só tem sabor. Só parece. Isso é carne grande, irmão. Isso se chama carne grande. E não adianta ficar repreendendo o demônio se a gente é que for o encapetado da casa. A gente que precisa se submeter ao senhorio de Cristo. A gente está repreendendo o demônio, mas quem que está causando alvoroço dentro da casa? Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele nos orienta que nós façamos morrer a nossa natureza terrena. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos que ser intencionais em não alimentarmos a nossa carne. Fazemos as nossas vontades e acabamos vivendo sob o governo da carne. O governo da carne é um governo de desespero, de ansiedade, de medo, de insegurança, de ciúmes, de inveja, de briga, de divisão, de facção. Está lá nas obras da carne também. Por isso, se está difícil controlar a carne, jejue. Quando foi a última vez que você o fez? E eu não estou falando que jejuar vai resolver a sua vida. Não estamos aqui para fazer exaltação ao jejum. Mas é uma prática bíblica de todo aquele que deseja ser intencional na luta contra o pecado. Quem sabe se na luta contra a carne, nós estamos em desvantagem, porque a gente aqui na nossa cognição, na nossa cabeça a gente entendeu. Mas ficamos só nisso. Eu entendi. Às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala assim, eu sei que eu estou fazendo errado. Sabe? Quantas vezes você pensa desta maneira? Eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu isso, eu sei que eu aquilo, mas não consegue por quê? Então, mudar. Eu sei que eu não posso mais agir dessa maneira. Eu sei que eu não posso ficar brigando. Eu sei que eu não posso chutar o balde, vai buscar o balde, chuta o balde, vai buscar o balde. Eu sei que eu não posso. Mas fica só nisso, só fica aqui. A gente não jejua porque está tudo bem. A gente jejua admitindo que nós somos maus. O jejum é motivo de humilhação e não de superioridade espiritual. A gente jejua para sujeitar essa carne. A gente jejua para não cair nas tentações de Satanás, que são muitas. É um reconhecimento de fragilidade, de fraqueza, de incapacidade. A gente jejua porque pior do que a vergonha de admitir a própria fraqueza seria cair na tentação e pecar contra Deus. A gente jejua porque maior do que a vergonha de não controlar a língua, de não controlar a libido, de não controlar o orgulho, é o nosso amor pelo noivo, o nosso amor a Deus. E só um amor tão grande propiciaria uma humilhação tão imensa. A gente jejua porque a gente ama o noivo, e a gente deseja agradá-lo com tudo aquilo que há em nós. Apenas e tão somente um amor tão imenso pode suportar tamanha humilhação, a fim de que a justiça do noivo se manifeste e seja evidente nas nossas vidas. E agora nós vamos para o segundo ponto, porque até então ele está falando justamente a respeito de quem é Jesus, e ele está numa conversa explicando o propósito bíblico do jejum. Olha o versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Parece que ele mudou totalmente de assunto, né? Porque está falando de jejum, de repente começa a falar de costura, de repente começa a falar de remendo. Quando a gente lê o versículo 21, Jesus está lançando mão de mais uma parábola, para falar a respeito do significado do jejum. O evangelho do noivo não é um remendo na velha lei, mas é a nova vida em Cristo.
Quando Jesus morreu na cruz, Ele satisfez a justiça de Deus que exigia que o pecado fosse pago. E uma vez que Jesus pagou com o seu sangue a nossa dívida, tomando o nosso lugar de pecador lá no madeiro, por meio da fé, Deus declarou então o pecador como sendo justo. E o absolveu e o reconciliou consigo. Foi isso que Ele fez conosco lá na cruz. E uma vez que nós fomos justificados por Cristo, então nós não vivemos mais uma vida religiosa, uma vida de aparência tentando parecer bom, tentando parecer merecedor, tentando parecer que a nossa vida é aceitável. Nós usamos roupas para cobrir a nossa nudez, para cobrir a nossa vergonha, certo? Eu vou abrir um parêntese aqui. Ovelha de Jesus usa bastante lã, tá bom? Ovelha de Jesus usa bastante lã. Fecha o parênteses. Então nós usamos roupas para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. E se acontece um rasgo na roupa, o que nós fazemos? As mães compraram aquele moletom novinho e colocou na criança. Primeira vez que usou, saiu brincando aqui na igreja, saiu correndo, tropeçou, e a primeira coisa que vai é o rasgo no joelho. E o moletom está novinho. Algumas mães aqui na igreja já fizeram isso, também já fiz isso. A gente vai lá e faz um remendo para esconder a pele, para esconder a nudez que ficou ali. Jesus está falando, eu não tenho uma proposta de remendo. Eu não vim aqui para esconder a sua carne e nem para maquiar a sua vergonha. Eu vim para que você possa viver uma vida que me glorifique e que você não tenha motivo do que se envergonhar. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 25, que Adão e Eva estavam nus e um não tinha do que se envergonhar diante do outro. Isso aconteceu antes da queda, por isso diz respeito ao estado de inocência original. Depois do pecado, nenhum de nós pode olhar para a própria carne e dizer que não tem do que se envergonhar. Todos nós somos pecadores, a queda levou embora a nossa inocência, somos todos culpados. Por isso que não existe remendo possível para nós. Remendados, nós iríamos todos para o inferno, porque a carne continuaria ali, regendo, governando, mas agora com uma aparência mais aceitável, mais polida, mais sofisticada. Por isso, todo fariseu que não se converteu a Jesus Cristo foi condenado, e todo religioso que não se converte ao noivo também será condenado. Nós estamos falando de uma vida nova, sem remendos de religiosidade para esconder a nossa carnalidade. Eu só nego, mas eu dou cesta básica lá na caridade. Eu grito e amaldiçoo o meu cônjuge nas nossas discussões, mas eu dou aula na igreja. O nosso ministério, o nosso serviço de adoração a Deus, não pode ser um remendo para esconder ou compensar a carnalidade da nossa vida. Não é sobre deixar de servir, é sobre deixar de pecar e continuar servindo. E essa falsa piedade é uma mentira do inferno que diz, sabe o quê? Hoje eu não estou bem, então eu não vou para o culto. Eu estou em pecado, por isso eu não posso continuar no ministério. Não pode mesmo. Mas escolha parar de pecar e continuar no ministério. Porque se for para eu chegar lá e não oferecer o meu melhor, então eu acho bom eu nem ir. Eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou sem vontade. Eu briguei com fulano e eu não me reconciliei, então eu não vou. Não vou adorar a Deus desse jeito porque eu não sou hipócrita. Hipócrita talvez nós não sejamos, mas orgulhosos. Isso não é piedade. A piedade se humilha diante de Deus. Ela vai ao culto e diz, eu não mereço. Mas para onde eu poderia ir se somente você, Jesus, somente o Senhor, tem palavras de vida eterna para uma pecadora miserável como eu? Agostinho de Hipona disse assim, se você quer fugir da ira de Deus, foge para os braços da misericórdia de Deus.
Só dá para fugir de Deus se nós corrermos para Ele. É só assim. O orgulhoso acha que tem que fazer por merecer. E como ele entende que ele não fez, então ele também não vai ao culto. Sabe quando qualquer um de nós aqui tem mérito para estar aqui? Sabe quando qualquer um de nós aqui tem crédito para acessar a presença daquele que é o Criador de todo o universo? Jamais. Foi somente, exclusivamente, porque o noivo nos deu uma vida nova e não um remendo. Vamos lá para Isaías, no capítulo 58. Isaías 58, nós vamos ler um texto um pouco extenso. Nós leremos do 1 até o 14. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver o povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado, pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de Deus que se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama de jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade e da justiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo? Ora, não é compartilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim, clamarás a Yahvé e ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseje, de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé assim o disse.
O jejum que agrada a Deus é o jejum que mortifica a nossa carne, a fim de que nós nos submetamos à palavra de Deus e façamos a sua vontade. Queridos, eu já jejuei para perdoar pessoas, porque as minhas emoções e os meus sentimentos não queriam acompanhar a decisão que eu tinha tomado. Perdoar é uma decisão, é uma escolha. Mas a gente tem mania de achar que porque a gente continua com emoções negativas em relação àquela pessoa, que então a gente não perdoou de verdade. Satanás é bem astuto para vir lançar essa mentira. Mas o fato é que a nossa carne precisa ser submetida. Então nós tomamos a decisão de perdoar. E ainda que as nossas emoções e sentimentos não acompanhem, a gente reitera a nossa decisão de perdoar aquela pessoa. Em alguns momentos, eu cheguei no ponto de jejuar, porque a minha carne precisava se submeter. Já jejuei também para ser submissa ao meu esposo, Evert, em alguns aspectos. Já jejuei para não tratar as minhas filhas de acordo com a minha própria história de feridas, mas de acordo com a palavra de Deus, entre outras coisas. O jejum não me fez merecedora, o jejum me matou. Por isso eu não tenho do que me orgulhar, eu tenho do que me envergonhar. Já tentei de tudo e não consigo, não adianta, não consigo mais amar o meu cônjuge. Já experimentou se submeter a ele e tratá-lo como a Bíblia diz para fazer, ainda que isso lhe mate? Porque Deus não quer a nossa concordância, Ele quer a nossa obediência. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo para fazê-lo escravo, para que a sua carne se submetesse à palavra de Deus, a fim de que ele mesmo não fosse reprovado, mesmo tendo pregado a muitos. E no grego, essa palavra, quando Paulo fala que ele esmurrava o próprio corpo, ele estava falando, eu fico com o olho inchado e roxo. Os gregos faziam a separação entre a matéria e o espírito. Carne é uma coisa, espírito é outra. A palavra de Deus não faz essa separação. A carne importa. Jesus encarnou. E afligi-la a fim de submetê-la ao senhorio de Cristo é sim um exercício espiritual. O nosso corpo espiritual não vai ser um fantasminha flutuante. Quando este corpo for regenerado, assim como é Jesus o modelo da nossa ressurreição, Ele comeu, Ele bebeu, depois de ressurreto, nós também. Então nós afligimos a nossa carne para submetê-la a Cristo, apontando para o dia em que nós teremos corpos glorificados, e toda essa guerra contra a nossa própria carne já terá sido passado. Perdoar o que essa pessoa fez para mim vai ser a morte. Então morra e perdoe. Amar a minha esposa a ponto do sacrifício vai ser a morte para mim. Dani, você não sabe a megera que ela é. Então morra, mas morra manifestando o maior amor de todos. Dani, você não imagina, você não sabe como é que o meu pai e a minha mãe me tratam, ou como eles me tratavam. Eu sempre fui o saco de pancadas na minha casa, só morrendo para eu conseguir honrar os meus pais. Quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para as nossas dores, para os nossos traumas, para os nossos desejos, para as nossas feridas, quando nós morremos para a nossa história, nós abrimos mão de uma vida remendada, para que a gente possa viver a nova vida que há em Cristo Jesus. Então, que vida que você quer viver? Uma vida religiosa frustrada, remendada, ou os rios de água viva transbordando de dentro de você e alcançando quem está próximo? Nós jejuamos, porque a nova aliança exige que a nossa carne seja mortificada, a fim de que nós nos submetamos à palavra de Deus, e então nós venceremos a tentação, como foi com Jesus no deserto. Versículo 22, terceiro e último ponto.
A última parábola que Jesus usou para explicar sobre o propósito do jejum. Versículo 22 do capítulo 2. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro novo. Nós jejuamos porque a nova aliança exige uma renovação interior e não apenas uma reforma das nossas velhas práticas. Essa renovação interior é o que nos traz cura e transformação e restauração. No contexto de Jesus, o vinho tinha uso medicinal, e isso quer dizer que o vinho fala de cura. Naquela época também, e de acordo com o que a Bíblia diz, o vinho também é um símbolo de alegria. Haja visto o milagre que Jesus fez naquele casamento, nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. Isso quer dizer que o vinho simboliza celebração, festejos. Agora pense em algo que seja motivo de alegria para você. Não precisa compartilhar, só pense aí. Algo que seria um motivo para você celebrar, algo que seria um motivo para você festejar. Agora imagine se passou pela sua cabeça que seria um motivo de alegria para você, que as pessoas mentissem a teu respeito, e que falassem mal de você, porque você se converteu. A sua vida foi transformada e agora você não vive mais como antes. Esse é um dos motivos bíblicos de alegria que está descrito lá nas bem-aventuranças de Mateus, no capítulo 5. E eu não estou falando que aquilo que você pensou não possa ser pertinente ou legítimo. Mas eu gostaria que você refletisse se em algum momento passaria pela sua cabeça se alegrar por ter sido perseguido. Será que algum de nós aqui pensou que se alegraria muito, que celebraria muito, se depois de ter pregado a palavra tomasse uma bela de uma surra? Mas é o que está escrito em Atos, no capítulo 5, versículos 40 e 41, que os apóstolos se alegraram depois de terem sido surrados, após terem pregado, por serem considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Percebe que a nossa maneira de pensar não está alinhada, tão alinhada assim, com a palavra de Deus? E é tanto que quantas vezes a gente obedece porque Deus mandou e não porque a gente está tendo prazer ou alegria naquela obediência. Eu estou aqui evangelizando porque Deus me mandou pregar nos feriados, mas se eu pudesse, eu queria mesmo era estar lá na praia tomando um sol. Eu estou aqui num frio de 4 graus, na ITF estudando teologia. A gente, ano passado, chegou a pegar 4 graus aqui, a gente estava tudo encolhidinho. Eu estou aqui só porque a pastora orientou e fez propaganda da ITF e falou, vem estudar, mas se eu pudesse, o meu negócio era estar debaixo das cobertas, tomando um chocolatinho quente lá na minha casa. Quando nós somos curados, em relação à nossa história e renovados no nosso entendimento, então nós temos alegria e prazer em fazer o que Deus quer que façamos, e nós não obedecemos murmurando, reclamando, carrancudo ou desfalecendo, mas satisfeitos na obediência. Renovados no nosso interior, nós também aprendemos sobre qual é a verdadeira alegria. E nós aprendemos que a alegria não tem a ver com as nossas emoções. A alegria não é sobre os nossos sentimentos, mas é sobre produzir frutos de arrependimento, de uma vida nova. É sobre estar obedecendo e ter prazer naquilo. Não queria estar fazendo outra coisa, sequer cogitaria fazer algo diferente. A nossa alegria é agradá-lo.
Por isso que quando Isaías está falando sobre o jejum, e eu estou voltando rapidinho para o texto que nós lemos no capítulo 58, nos versículos 13 e 14, ele diz assim: se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o bem que deseja, e de falar irrefletidamente, ficar falando sem pensar, então encontrarás no Senhor a tua alegria. E eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Na antiga aliança, o sábado era o dia separado para o Senhor. E agora, na nova aliança, nessa em que o noivo Jesus nos desposou, qual o dia que é consagrado ao Senhor? Todos. Todos os dias. Todos os dias são sábado ao Senhor. Então presta atenção no texto. Quer dizer que nós não devemos profanar a nossa existência, os nossos dias, fazendo aquilo que a gente bem entende, seguindo os nossos próprios caminhos, agindo conforme o nosso próprio nariz, falando sem pensar. Antes, nós devemos considerar o fazer a vontade de Deus em todos os nossos dias como uma delícia e motivo de honra. Dessa forma, encontraremos no Senhor a nossa alegria, e Ele nos fará andar em lugares altos, e nos dará generosa provisão, nos suprirá com abundância. O primeiro motivo pelo qual nós jejuamos é para nós mortificarmos a nossa carne, a fim de que ela se submeta à vontade de Deus, à nova e santa natureza que nós recebemos. O segundo motivo é que nós sejamos renovados no nosso interior de tal maneira que nós tenhamos prazer e alegria nessa submissão, alegria de verdade, não aquilo que a gente, caído, pecador, frustrado, pensa que é alegria. Se a gente continua com aquela mentalidade antiga, meritocrática, religiosa, a gente não vai desfrutar do novo vinho. A nossa mente não vai acompanhar, porque a graça de Deus é muito maior do que qualquer religião. Por isso o odre velho se rompe quando o vinho fermenta. Ele não acompanha o crescimento, ele não acompanha a dilatação. Mas um interior curado, um interior renovado, se alegra em enxergar como a abundante graça faz o reino de Deus se expandir e alcança pessoas e lugares inimagináveis, fazendo coisas impressionantes. Ele entendeu, não apenas de cognição, mas no seu espírito, qual é a verdadeira alegria. Antes eu achava que a alegria era patrimônio. Antes eu achava que a alegria fosse um salário poupudo. Antes eu achava que a alegria era sobre isso ou sobre aquilo, mas tudo dizendo respeito a mim. Mas renovado no meu interior, eu descobri que eu estava iludida. E que existe uma alegria e que essa sim é verdadeira e que vai adentrar a eternidade. Em João, no capítulo 3, versículo 29 e 30, essa é a alegria do amigo do noivo. Diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quem sabe, se em alguns momentos nós servimos ao Senhor com a nossa cara amarrada, frustrados ou barganhando com Ele, porque nós estamos precisando de uma renovação no nosso interior a respeito do que é a verdadeira alegria. Quem se alegra em ouvir a voz de Deus?
Quem se satisfaz com a voz do noivo não precisa estar em evidência ou ter os seus sonhos em evidência ou realizados para ser feliz. Nós éramos surdos espirituais, totalmente incapazes de ouvirmos a voz de Deus. Nós não temos ideia da grandiosidade que é uma miserável pecadora como eu, ouvir a sua voz falar no meu coração. Nós não temos ideia do que é o Criador de todo o universo, tornar os nossos ouvidos sensíveis para ouvirmos a sua voz. João Batista nunca teve sonhos pessoais, pelo menos não estão descritos na Bíblia. Nunca fez projetos pessoais. A profecia sempre declarou que ele era apenas a voz no deserto daquele que estava clamando. Toda a vida de João Batista foi sobre Jesus. Desde o ventre, a alegria dele na barriga da sua mãe Isabel foi saber que na barriga que estava ali do lado, Maria, estava aquele que seria o seu Senhor de toda a sua vida. E hoje nós, a exemplo de João, somos chamados para neste mundo árido, neste mundo desértico, oferecermos a nossa voz como arautos para as palavras do nosso Senhor, e não existe maior alegria do que essa, ou maior privilégio. Mas o nosso caderno de sonhos continua sendo sobre viagens, sobre patrimônio, sobre currículo, sobre beleza, sobre reputação, sobre relacionamentos que nós idealizamos, tanta coisa sobre nós mesmos. Essas coisas em si não são um problema, mas o nosso coração idólatra faz destas coisas pecado. Assim, porque nós entendemos que a nossa vida é sobre nós mesmos, porque nós não vivemos por algo maior do que a nossa própria existência, nós acabamos servindo ao Senhor muitas vezes de maneira egoísta, frustrada, ingrata. O religioso segue a lei, o cristão tem prazer na lei, tem alegria na lei. Então, que tal se nós decidirmos, todos os dias, diminuir, a fim de que ele cresça, de modo que o simples ouvir a voz do noivo, e isso nem é simples, venha a ser a nossa maior fonte de alegria. Que tal nós diminuirmos e fazermos todos os nossos dias sábado consagrado ao Senhor? Vamos nos colocar de pé.